Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Amém. Estamos quase chegando ao fim. Hoje nós vamos meditar sobre a igreja de Filadélfia. É a penúltima igreja, então falta pouquinho, tá bom, gente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13. Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13. Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no aplicativo, ou se você quiser acompanhar aqui na tela também pode acompanhar, tá bom? Versículo 7 começa assim. A um anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por podermos estar aqui nesta manhã, de podermos ter a oportunidade de louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor através dos louvores, através dos cânticos. E agora, Senhor Deus, nós queremos aquietar nosso coração diante da Tua presença. E oramos para que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. O que Jesus escreve no final desse trecho desta carta, ele diz assim que a gente tem ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo diz. E cremos, ó Deus, que também esta carta é para nós hoje, é para esta igreja, é para nós que estamos aqui. E queremos ter ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo diz nessa manhã. Então, Senhor Deus, move Teu Espírito sobre nós, entre nós, move Tua presença, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, em nossa alma, em nosso entendimento. Fala conosco, Senhor Deus, e faz aquilo que o Senhor quer fazer hoje. Assim nós oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todas as outras cartas que nós temos lido, estudado juntos, sempre há uma palavra geralmente há uma palavra de crítica. Crítica no bom sentido, uma palavra de exortação de Jesus, uma palavra que fala, olha, isso daqui não está legal. Mas na igreja aqui de Filadélfia não tem essa palavra. Não existe uma palavra de repreensão, uma palavra talvez um pouco mais dura para essa igreja. Então, parece ser mais tranquilo falar sobre esta igreja. Eu creio que mesmo assim, a gente tem muitas coisas que a gente pode aprender. E Deus queira que a igreja, a Imel Mogi aqui, e a igreja a gente não fala de templo, somos nós, que essas palavras sejam para nós. Só para a gente fazer citar um pouquinho a respeito da Filadélfia. A Filadélfia ela é uma cidade que foi fundada
pelo Átalo II. E ele deu esse nome porque ele amava muito o seu irmão. O que significa Filadélfia? Filadélfia significa amor de irmão. Amor entre irmãos. E Átalo II, ele tinha um irmão. E naquela época era muito comum um matar o outro. Por quê? Por causa de poder, para assumir o trono. Então, existia muita briga entre as famílias de pessoas que faziam parte dessa parte de poder, de autoridade. E ele tinha um irmão, e ele fundou essa cidade, ele tinha um irmão que ele amava muito. E por isso que ele deu o nome de Filadélfia, amor de irmão, para dizer para o irmão dele, irmão, eu te amo. Entre a gente não vai ter esse negócio de um ficar matando o outro, porque a gente vai ser fiel um ao outro, porque a gente ama um ao outro. Então, por isso que tem esse nome de Filadélfia. E Filadélfia era uma cidade... uma coisa interessante que acontecia nessa região de Filadélfia também, tinha muito terremoto. Hoje, onde fica essa cidade de Filadélfia, a Filadélfia não existe mais com o nome Filadélfia. Existe um outro nome que chama Alaşehir. É uma cidade da Turquia hoje. Então, existe hoje, tem as ruínas lá. Existe uma igreja bem pequenininha lá, alguns cristãos que continuam adorando a Deus e seguindo a Jesus, mas é muita pouca gente. E lá era muito comum ter terremoto. Tinha muito terremoto lá. E quando nessa época que João escreve essa carta, era uma cidade bonita, considerada uma metrópole. Talvez não chegaria a ser uma São Paulo, mas talvez é mais que Mogi, vai. Tipo São José, assim. É uma cidade grande, cidade boa. Tinha muita cultura. Muito conhecimento. Na época, as pessoas diziam que Filadélfia era como se fosse uma Atenas. Atenas era o grande centro da sabedoria, do conhecimento, de tudo aquilo que acontecia em Atenas. E Filadélfia era considerada uma cidade como se fosse uma réplica pequena de Atenas. Então, acontecia muita coisa lá. E qual que era o propósito de Filadélfia? Por que o imperador romano reconstruiu a Filadélfia depois de um terremoto? Para eles serem como se fosse uma cidade que compartilhava, que ditava talvez a moda para o lado do Oriente. Dizem assim que o lugar da moda, não sei se é a França. Quem que é da moda aí? Quem que é da moda? A Babi que é da moda, não sei se é. Porque tem uns países assim, a Itália, né? Então, a Itália que acho que é a coisa da moda, não sei. Mas naquela região da Europa lá. Então, tudo que é moda começa a vir de lá. A gente faz moda também, mas as pessoas copiam o que se faz lá. Vamos ver o que está acontecendo lá. Quando se fala de tecnologia, tem alguns países que são referências de tecnologia. Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. Então, está acontecendo uma coisa lá. China, as pessoas prestam atenção lá. E aqui era uma cidade para ser referência, para ser luz no sentido de conhecimento, de sabedoria, daquilo que acontecia no Império Romano, era compartilhado no Oriente através da Filadélfia. Então, esse era um propósito lá um dos propósitos lá da Filadélfia. Que mais? Aí a gente consegue ver uma das ruínas aí, né, da Filadélfia também. Agora, Jesus começa dizendo assim, que eu tenho a chave de Davi. E onde eu abro uma porta, ninguém fecha, e onde eu fecho, ninguém abre. Deixa eu perguntar uma coisa, quem tem chave aí? Chave. Alguém carrega a chave aí? Todo mundo tem chave aí, né? Senhor Ayrton, mostra sua chave aí, vai. Tem pouca chave aí, hein? Só tem a chave do carro? E da casa? Fica com a esposa? Está no carro? Entendi. Quem tem mais chave aí? Tem um bolão de chave assim, que até se confunde. Até que tem pouquinho aqui. Quem tem aqueles bolão assim, bolão? Sabe, fica até parece de cadeia assim, sabe? Aquela coisa pesada assim. Você já reparou que, por exemplo, o senhor Ayrton tem a chave da casa, está lá no carro, né? A sua chave, com certeza, você não pode pegar. Está com a Edna. Isso. Ela é mais precavida, né? Vou deixar no carro? Deixa comigo, né? Então a Edna está com a chave aí. A chave da Edna, ela não pode abrir a casa do André, ou pode?
Ela não pode falar, eu estou com fome. Estou passando perto da casa do Andrezinho lá, abri a geladeira dele. Ela não pode pegar a chave dela e entrar lá, certo? Não dá para entrar. Por quê? Não dá. Ou o Andrezinho pegar a chave que tem dele e ir na casa do Val está na classe lá, mas pegar a chave, não, vai na casa do Val, fazer um churrasco lá, vamos ver se tem carne na geladeira dele. Não dá para fazer isso. O que significa chave? Já pensou? É um pedaço de metal, né? Coisa sem graça. Mas você sabe que chave dá um problemão. Dá ou não dá? Chave significa autorização ou autoridade. Você tem a chave da sua casa. Dizem assim que quanto mais importante é a pessoa, mais chave tem. Não sei se isso é verdade. É porque assim, você tem a chave da empresa, por exemplo. Se você trabalha numa empresa e eles te dão a chave, você vai ter um bolo de chave lá. Mas aí você tem a chave da sua casa. Então tem mais um bolo de chave. Mas aí, a sua mãe confia tanto em você, que deixa a chave dela com você também. Aí você vai aumentando a quantidade de chaves. Então, quanto mais chave você tem, mais importante você é. Dizem, né? Não sei se é verdade. Mas assim, significa que você tem mais responsabilidade. E mais o quê? Autorização. Ou autoridade para ir e vir de alguns lugares. Por exemplo, você está aqui na igreja não, você está sentado aqui nos bancos, a igreja somos nós, pessoas. Você está aqui nesse espaço e você entrou e sentou. Você precisou de chave? Não, né? Agora, você nem percebeu que a porta estava aberta, né? Você já foi entrando, né? Já entrou, sentou, tomou água, foi no banheiro, como se o lugar fosse teu. E é teu, sim. Mas, ao mesmo tempo, você está sem chave. Mas alguém teve que abrir de manhãzinha. E algumas pessoas têm chave. Se dá um negócio nessa pessoa, a pessoa não vem, o portão fica fechado. Aí você, está fechado? Como assim? O que aconteceu? A chave significa autorização, autoridade para você entrar e sair de onde você quer. E também para você permitir o outro de entrar. Em casa tem 2 cachorros. Aí eu falo assim, ô Ikeda, cara, sabe o que é? É que eu vou tirar umas semaninhas de férias aí. Será que você poderia cuidar dos meus cachorrinhos que estão lá em casa? Coisa de irmão, né? De amigo. Cuidar do cachorro do outro é ruim, né? A não ser que você goste, mas enfim. Ikedão, você pode cuidar para mim? Eu falo, não, tá bom, vai, eu cuido para você. O que é que eu tenho que dar para ele? Chave. Se eu não der chave, ele não entra. Quando eu entrego a chave nas mãos deles, o que eu estou querendo dizer? Você tem autorização para entrar e sair da minha casa a hora que você quiser, como você quiser. E o pior, se ele quiser fazer uma festinha lá em casa, com as coisas que tem em casa, ele pode fazer. A não ser que eu falei assim, Ikeda, por favor, não vai pegar a picanha que está lá em casa, não tem. Mas não vai pegar a picanha lá e vai usar, né? Por favor, A não ser que eu coloque um cadeado na geladeira e não dê a chave para ele. Aí ele não tem autorização. Mas se não tiver cadeado, ele entra e ele faz o que ele quiser. É ou não é? É assim que funciona. Quando Jesus está dizendo, eu tenho as chaves do reino de Davi, significa que ele tem autoridade, autorização. E o que significa o reino de Davi? Significa o reino de Deus. Jesus tem autoridade para salvar quem Ele quer, como Ele quer. E Ele diz que existe uma porta aberta. Essa porta está aberta para todo mundo, mas vai ter um momento que vai fechar essa porta. Hoje, qualquer pessoa, é como essa, aqui está aberto. Você entra e sai na hora como você quer e como você quiser. Mas tem uma hora que a porta fecha. Só que quando a porta fechar, ninguém mais entra e ninguém mais sai. E Jesus diz isso nas parábolas dele. Vai ter um momento que eu vou voltar e as portas vão se fechar. Aí não adianta bater na porta, não adianta tocar a campainha, não adianta gritar lá, Jesus, fiquei do lado de fora. Não vai dar, porque a porta se fechou. E o que Jesus está dizendo? Eu tenho nas minhas mãos a chave do reino de Deus. Uma coisa que a gente aprende é que não é a gente que determina quem vai ser salvo, quem não vai ser. Aquela pessoa é legal, vou falar de Jesus para a pessoa. Nossa, a pessoa é tão boazinha, tão legalzinha, tão gente fina, tão tudo, que só falta se converter, só falta ir para a igreja. Eu vou chamar ele.
Mas aí tem um outro que é mala. Mala sem alça. Danado, mala total. Picareta. Esse cara não vou nem chamar para a igreja, porque nem vale a pena. O cara vai lá, vai queimar meu filme com os irmãos da igreja, nem chama esse cara. Aí você não chama. O que você está querendo dizer é que a chave está na tua mão, mas a chave não está na tua mão. A chave está nas mãos de Jesus. Então, a gente não tem que ficar escolhendo quem é, quem não é, quem vai, quem não vai, quem fica do lado de fora, quem fica do lado de dentro. A porta está aberta. Então, convida a todos, compartilha com todos, demonstra o teu amor para com todos. O que Jesus faz é uma introdução assim: eu tenho a chave. Onde eu abro a porta, ninguém fecha. Onde fecha as portas, onde eu fecho a porta, ninguém abre mais. Jesus tem a autoridade para fazer o que Ele quer. É Ele quem faz. A nossa oração tem que ser: Senhor, me mostra aonde a porta está aberta. Sabe que, às vezes, a gente quer falar de Jesus, alcançar uma pessoa, que ela está fechada. A porta ali está fechada. Às vezes você quer alcançar uma família, mas a porta está fechada. A porta não está aberta ainda. Às vezes você quer fazer alguma coisa em algum lugar onde a porta está fechada. E não adianta, a porta está fechada. A sua oração é: Senhor, abre as portas para mim. Abre as portas. E eu tenho que descobrir onde que as portas estão abertas. Eu quero dizer assim, o primeiro lugar onde a porta está aberta para você é na tua família. Você está ali no meio da tua família. Você foi colocado nessa família onde você está, que aí você gosta ou não. Nossa, que família zoada que Deus me deu. Mas é essa família que Deus te deu. E é aí onde você está. Então, seja luz aonde você está, na sua família. Outro lugar é onde você mora. Talvez você goste do seu bairro, talvez você não goste. Talvez você goste dos seus vizinhos, ou talvez você não goste. Talvez você não goste da região onde você mora. Tem os seus motivos e não tem problema se quiser mudar. Mas ali é uma porta que Deus te abriu no momento. Então, seja luz ali. Onde você trabalha? Ali é uma porta que se abriu para você. Talvez nem todas as pessoas ali onde você trabalha estão abertas, mas ali é a porta onde você está. Com a sua profissão, na empresa onde você trabalha, ou a empresa que você tem, ou se você trabalha no seu lar, mas você trabalha também, e você tem os seus relacionamentos ali sendo uma pessoa do lar. É ali a sua porta aberta, é ali que você tem que ser luz. O teu trabalho não é só para você ganhar dinheiro e ter o seu salário. Você está estudando, está fazendo faculdade, está fazendo um curso. Não é para você só ganhar o dinheiro. É porque uma porta vai se abrir para você. É ali onde você vai ser luz. Com o que você está aprendendo, com aquilo que você sabe, com aquilo que você vai exercer de profissão, ou a profissão que você exerce. Então, todos os lugares onde você for e passar, considere como uma porta aberta para você. Compartilha, fala, dá o seu testemunho, aproveita as oportunidades. O apóstolo Paulo fazia isso. Tinha lugar que ele ia, e muitas vezes ele percebia que a porta estava fechada. Opa, aqui não está aberto, ok. Então eu vou procurar uma outra porta. Eu vou procurar uma outra porta. Continue procurando portas. Para a nossa vida também. Às vezes a gente está com um problemão na vida da gente, a gente está precisando de uma porta. E geralmente a gente gosta de ouvir, quando a gente vai ouvir uma revelação, geralmente a gente ouve assim: meu servo, eis que abre uma porta diante de ti. Eis que abre uma porta. Senhor, abre as portas. A gente sempre faz uma oração assim, ou gosta de ouvir umas profecias assim, né? Umas revelações desse tipo, para quem está acostumado a ouvir revelação. Abre as portas, abre as portas. Senhor, tu está abrindo uma porta. E tudo funciona na porta, né? E aí você fica na dúvida se a porta é de Deus, se não é. E às vezes acontece. Então, a gente precisa ter um discernimento. Senhor, mostra quais as portas o Senhor está abrindo. Porque se Deus abriu uma porta em algum lugar, e você está ali, pode fazer o que você for fazer, que vai acontecer. Eu tenho certeza, quando Deus abre a porta, acontece. Mesmo que seja para orar por um enfermo, para você impor as mãos sobre um enfermo, e você orar: Senhor, cura
cura desta enfermidade, cura este casamento, abre as portas, Deus abre. E se Deus abriu, ninguém fecha. Se é para curar, Deus vai curar. Se é para restaurar, Deus vai restaurar. Se é para Deus falar alguma coisa ali, Deus vai falar. Porque a porta está aberta. E quando Deus abre, acontece. Acontece. Agora, quando a porta não está muito aberta, a porta meio emperrada, não vai acontecer. Mas a gente tem que ter esse discernimento. Essa é a aventura. Isso é legal. A gente vai aprendendo a discernir. Senhor, onde está a porta? Essa porta vem de ti ou não? Porque tem muita porta que é porta de engano. Parece boa, mas é ruim. Tem porta que é tropeço. Você vai entrar, vai se danar todo. Não é boa. Então não entre por ela. Como é que a gente discerne isso? Uma porta que se abre e que vai ferir de alguma forma a vontade de Deus, o propósito de Deus, os princípios de Deus. Então, olha, pensa 10 vezes antes de entrar. Quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Olha só que louco é esse negócio de porta. Você já parou para pensar por que é que a maioria dessas igrejas, não sei se você reparou, a maior parte dessas igrejas, das 7 igrejas, ela fica numa região, quer dizer, ela fica na Turquia. Por que fica na Turquia? Já parou para pensar sobre isso? E por que é que a maior parte das igrejas não existem mais lá hoje? Por que é que não existem mais cristãos lá? Já parou para pensar sobre isso também? Não? Ok. Eu vou tentar contar um pouco. Eu não sou um historiador, eu não sou profissional de história, mas a gente vai compartilhar um pouquinho da história porque é muito interessante. Como é que funcionou o negócio? Jesus veio, ensinou, e pessoas começaram a seguir a Jesus. E eles foram chamados de cristãos. Isso aconteceu onde? Dentro do Império Romano. Por que mistura muito a língua grega ali? Antes do Império da Roma, era o Império Grego. Então, é como o inglês da época, todo mundo fala inglês, qualquer nação que você vá, quer fazer negócio com uma nação, tem que aprender grego. Quando a Roma invadiu todo o Império Grego, o grego estava muito forte. A língua padrão era grego, então o Novo Testamento foi escrito em grego. Só que existia o Império Romano ali, dominando todas as regiões, inclusive nessa região da Ásia, onde estão as 7 igrejas. Até o 4º século, os cristãos sofreram perseguição. O que significa isso? Significa que, se você falar que você segue a Jesus, que você ama Jesus, você corre risco de morte. Risco de morte e risco de vida, hein? Risco de vida? De vida, né? Risco de perder a vida. Se eles te pegassem, falassem, olha, por que tinha esse problema? Porque quem era considerado Deus era o imperador romano, fora um monte de deuses gregos que tinham ali. Mas o principal era o imperador romano. Então, em vários lugares existiam a idolatria ao imperador, porque ele era considerado um deus. Só que você vai pegar um cristão. Quem é o Deus do cristão? É o Deus criador dos céus e da terra. E aí ele lê na palavra de Deus assim: somente ao teu Deus adorarás, e nenhum outro mais. Aí vem uns caras da Roma e falam assim: ô Sandra, você se prostra diante do imperador. Eu falei, não, eu não posso adorar esse Deus. Eu respeito muito o imperador. Eu acho ele legalzinho, gente boa. Mas eu não posso me dobrar diante dele porque eu tenho outro Deus que é Jesus. Ah, é? Então pega ela, pega a família dela, pega os filhos dela e leva e dá uma chibatada e fala assim: ei, Sandrinha, vai ou não vai? Você vai negar, vai adorar o imperador ou não? Se ela teimasse que não, ela pagava com a vida. Só que, como eles eram legais, o que eles faziam? Matavam os filhos dela primeiro. Mata o marido primeiro. Mata as pessoas que mais ela gosta primeiro. Devagarzinho. Corta o pescocinho, corta o dedinho, vai cortando, vai agonizando. E ela lá por último. E aí? Vai ou não vai? Você vai adorar quem? Tem a oportunidade. Se ela teimasse, falei, não, eu só adoro a Deus, ela pagava com a vida. Diante de um estádio, diante de um auditório. É assim que funcionava, até o 4º século.
Só que aí o que acontece? Dizem que quando Deus, é por isso que quando Deus está no negócio, não tem o que segura. A porta está aberta, acontece. Quanto mais se persegue, mais surge. É igual cabelo branco. Você tem cabelo branco? Já tirou um? Reginaldo, já tirou o cabelo branco quando você tinha tudo pretinho? Você tirou um, nasceu 10, né? Então, aí você tira 2, nasce 20, aí você para. Aí fica igual, né? Bonito assim, grisalho. É assim que funciona. Cristão também é assim. Arranca um, nasce 3. Arranca mais um, nasce mais 20. Cara, que negócio, parece uma praga. Mas não é praga, é um movimento de Deus. É um movimento do Espírito Santo. As pessoas se convertiam e falavam assim, esse é Deus que eu quero servir. Mas você pode pagar com a vida, não tem problema. Porque a minha vida aqui, ela passa. Se eu não morrer agora com os romanos, eu vou morrer de velhice, eu vou morrer com outras doenças que tinha naquela época, de outras coisinhas lá. Eu vou morrer mesmo. Você vai morrer com os romanos ou depois, tanto faz. Porque o mais importante para mim é a salvação em Cristo. E as pessoas se entregavam a Jesus e as pessoas iam se convertendo. E as pessoas vinham vendo milagres, vendo restauração de famílias, restauração no ser, alegria. Pessoas que viviam tristes começavam a viver felizes. Pessoas que não andavam mais começavam a andar. Pessoas que eram cegas começavam a enxergar. Pessoas que eram oprimidas por demônios eram libertas. Isso tudo ia acontecendo. E as pessoas iam se convertendo a Jesus. Até o 4º século isso aconteceu. Só que aí o que aconteceu? A Roma percebeu, cara, não está dando certo matar esses cristãos. Não está dando certo perseguir. E nesse século IV aqui, o Império Romano começou a cair. Eles começaram a sofrer várias invasões, outros povos começaram a invadir, e aquilo que era um império imbatível começou a se enfraquecer. E eles precisavam de recrutas, exército. E o cristão falava assim, então, é que eu não posso matar, entendeu? Então, não vou fazer parte do exército. Você pode me matar, mas eu não mato ninguém. Aí eles perceberam o quê? Que o negócio não estava funcionando com o cristão. E estava aumentando muito o número de cristãos, pessoas que seguiam Jesus. Aí o que aconteceu? Supostamente, a gente não sabe o quanto essa conversão é verdadeira ou não, mas Constantino, que era o imperador daquela época, em 313, ele se converte ao cristianismo. Olha, gostei dessa história de Jesus, hein? E sabe qual era o lema de Constantino? Deus no céu, imperador na terra. Aí as pessoas falam, nossa, legal, Deus no céu, imperador na terra, o negócio fica joinha, eu acho que dá certo. E as pessoas começaram a ir na onda, e Constantino, então, se converte ao cristianismo. Um pouquinho mais para frente, em 330, a capital de Roma ela é transferida para Constantinopla. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Constantinopla é aqui. Ó. Não vai dar para ver aqui. Ixi, essa aqui não tem laser. Desculpa, hein? Sabe onde está escrito... Imagina assim, onde está escrito ali, Turquia, onde está marronzinho ali, está em inglês ali, Turquia. Um pouco mais para cima ali, talvez para o lado esquerdo de vocês, ali era Constantinopla. Um pouco mais para cima ali. Então, ali se tornou a capital de Roma. Eles transferiram a capital para lá. Isso em 330. E em 380, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. Aí misturou tudo. O poder, a religião, tudo se misturou. A política, tudo ficou uma nhaca só. Ficou mais fácil agora. E aí, então, vem aquele movimento de grandes templos, aquelas construções grandiosas. Até então, não existia construção de igreja como a gente tem hoje. Por isso que a gente fala que a igreja são as pessoas, somos igreja. As pessoas compõem a igreja, não é templo. Mas aí começou o templo, os grandes templos, as grandes construções. E, inclusive, nessa região das 7 igrejas, também se construíram vários templos, várias construções, coisas bonitas, tudo cristão. Olha que bênção. Talvez é o sonho de uma nação, de um povo que era perseguido,
que era hostilizado, o país se tornou cristão. Ai, que legal! Mas a história mostra que não foi legal. Porque aí a corrupção dentro da igreja aumentou. Por isso que, quando a gente pensa assim no Brasil, 80 e poucos por cento, 86%, 83% dos brasileiros são cristãos. E o cristianismo muitas vezes está arraigado no próprio sistema político, no próprio sistema da cultura, ela está aqui no meio. Mas ela está distorcida. E o que acontece com o cristianismo sendo a religião oficial? Começa a se distorcer. Quando você olha outras cartas para as outras igrejas, qual que era o que Jesus falava? Olha, toma cuidado com a idolatria, toma cuidado com a imoralidade, toma cuidado com a corrupção, toma cuidado com esses daí que se dizem que eu estou falando, mas eu não estou falando através deles. E é isso que começou a acontecer. Entra a corrupção, circula muito dinheiro, a igreja aprova um imperador e o povo segue, e a religião vai se tornando um peso na vida das pessoas. E aí você começa a vender. Você tem bastante dinheiro? Opa, então a gente vende uma cartinha de indulgência para você. A gente vende uma cartinha para você ser salvo. Opa, você não tem dinheiro? Puxa, desculpa, hein? Não vai dar. E a igreja se torna um comércio. Isso começa principalmente com essa institucionalização. Aquilo que era fé de verdade, aquilo que era movido por amor, começa a se tornar religião. Começa a se tornar rituais. E as pessoas perderam a noção de quem era Deus. É isso que aconteceu. Em 1453, até 1450, toda aquela região era tudo cristão. Ai, que bênção. Cristão para cá, cristão para lá, a paz do Senhor. Os caras vendiam tudo gospel também, sabe? Óculos gospel, calça gospel, sapato gospel, era régua gospel, canetinha gospel, tudo gospel. Era o que tinha naquela época. Ai, que bênção. Música gospel, rádio gospel, camiseta gospel. Era o que acontecia naquela época. Era um comércio maravilhoso de produtos gospel. E aí acontece a queda. Por que é que não existe mais igreja lá? Por que é que não existem mais cristãos lá? Em 1453, houve essa queda. O que é essa queda de Constantinopla? Um povo turco, era uma regiãozinha pequena, insignificante. No passado, eles eram considerados como pessoas nômades. Sabe que fica morando de barraca em barraca? Mora aqui, depois, esfriou, vamos para aquele lugar, esquentou, vai para aquele lugar. Eles viviam dessa forma. Foram justamente esses que invadiram muitas partes do Império Romano, e a última parte, o que é? A capital, Constantinopla. E esse povo foi lá, invadiu, destruiu o Império Romano ali. Ali foi o fim. E todo o cristianismo morreu ali. Morreu assim. Por isso que a região hoje faz parte da Turquia. Porque foi esses... qual era a religião deles? Eram os muçulmanos. Eles seguiam... era o islamismo. Por isso que hoje tem muitas mesquitas, igreja não existe mais, cristãos muito poucos naquela região. Foi com a queda de Constantinopla. E quer não, eles iam conseguir entrar lá. Mas sabe de onde que eles entraram? Onde a capital ali era cercada por um muro muito grande. Era muito difícil entrar ali. A construção era muito alta, paredes de pedra muito altas. Como é que eles entraram ali? Por causa de uma porta que o exército bizantino, ou seja, o exército de Constantinopla, esqueceu aberta. Porque é uma passagem meio que secreta ali, que eles entravam e saíam. Deixaram aberto, e aí os exércitos turcos entraram ali e invadiram e destruíram Constantinopla, por causa de uma porta. Aí você fica pensando, puxa Deus, por que o Senhor permitiu? Você se lembra que Jesus diz assim, seja fiel até o fim, porque senão removerei o candelabro, porque senão
virei contra ti. O sistema religioso, o sistema cristão, até aqui estava completamente corrompido, destruído, misturado com política, com corrupção, com imoralidade, com comércio, com tudo de ruim que você pode imaginar. E aí teve essa queda, por causa de uma porta. Quem abriu aquela porta? Não sei. Mas foi Deus que abriu? Também não dá para dizer se foi Deus que abriu aquela portinha para destruir o cristianismo, não. Mas com certeza, o fim de um império aconteceu ali. Mas olha só que interessante, que acontece nesse período aqui, 1453, o que estava acontecendo? Aí depois, então, Istambul, a nova capital capital turca, de 1453 até 1920, até a Primeira Guerra Mundial. Aí depois tem o que a gente fala de reforma da igreja. Não é uma briga entre uma religião e outra, mas houve uma reforma. Uma reforma dos princípios, de como se entende a palavra de Deus. Oficialmente aconteceu em 1517, com Martinho Lutero. Porém, isso já estava acontecendo antes. Isso aconteceu junto. Ao mesmo tempo em que o cristianismo ali, de todo o Império Romano, ele se desfaz, na Europa estava começando outro movimento. Agora, esse movimento precisa de reforma? Precisa. Olha para o Brasil. Eu vou falar um pouco mais nisso na semana que vem, mas a gente roda milhões e milhões de reais por dia. Se eu não me engano, era 20 milhões de reais por dia que as igrejas movimentam no Brasil. Só no Brasil. 20 milhões de reais por dia. Você multiplica isso por 365, dá uma conta aí que eu não lembro mais, mas é bilhões de reais por ano que a igreja movimenta dentro da igreja. Com o mercado gospel, com dízimos, com ofertas e com um monte de coisas. Mistura-se na política, mistura-se com tantas coisas, corrupções, como a gente viu numa outra semana, aquela oração, aquela oração de um pastor político que está sendo agora processado por corrupção. E essas coisas vão acontecendo. Aí, a gente precisa de uma reforma ou não precisa? É isso que aconteceu com a história. E aí tem só um apanhado geral. E aí, o que a gente aprende aqui? Jesus diz assim: tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus às vezes faz umas coisas assim, meio paradoxas, né? Apóstolo Paulo, assim, na Bíblia você vê assim, Josué, por exemplo, 9. Ser forte e corajoso. Não é? Não está escrito assim na Bíblia? Seja forte, seja corajoso. Vai, meu filho, levanta-te, anda, vai. Anda sobre as águas, vai. Os mares vão se abrir. E aí a palavra fala muito sobre a questão de coragem, de ser forte, de ser corajoso, de ter pegada, né? Aquela coisa assim. Mas ao mesmo tempo você lê Paulo fala assim: eu me alegro na fraqueza. E aí Jesus elogia também, citando a fraqueza deles. Como é que funciona esse negócio? Deus manda ser forte, mas tem que ser fraco, é forte. Que negócio é esse aqui, né? O que é fraqueza? Fraqueza não é fraqueza física porque você não tomou café da manhã. Mas fraqueza é aquela sensação de falta de capacidade. Onde aqueles cristãos viviam? Eles viviam na grande metrópole. E eles viviam intimidados. Intimidados por quem? Lá diz que existia a sinagoga de Satanás. Quem eram eles? Eram religiosos. Os próprios religiosos intimidavam aqueles cristãos, perseguiam aqueles cristãos. O que vocês estão fazendo é heresia. O que vocês estão seguindo não é de Deus. E aí tinha a sabedoria humana lá, tinha a idolatria. Você não vai se curvar diante do imperador? Eu vou te denunciar, hein? A sensação que eles tinham era assim, que eles estavam intimidados no lugar, eles se sentiam pequenos. Eu não sei se você se sente pequeno. Eu não sei se você pensa assim: puxa, Deus, eu não tenho conhecimento. Eu não conheço muito de Bíblia. Deus,
Eu não tenho muita oração poderosa assim. A minha oração não é tão forte, tão bonita. E para falar, explicar de Jesus para alguém, nossa, eu nem sei como falar direito. Deus, me sinto tão fraco, tão incapacitado, tão pequeno. Talvez você se sinta assim também. Talvez você se sinta assim no seu trabalho, talvez você se sinta assim na sua família, aonde você estuda. Imagina, você que é estudante, no primeiro dia eles tentam fazer isso, né? Principalmente professor de filosofia, de história, nada contra, mas aqueles que não acreditam em Deus, quem aqui acredita em Deus? Até aí, os cristãos, eu acredito. Ah, você acredita? Vem aqui na frente. E ele começa a te humilhar. Você acredita nessa história de Moisés? Você acredita nessa historinha de arca? Você acredita que Jesus andou sobre as águas? Você acredita? E aí, eu acredito. Então me prova. E aí, eu não sei como provar. Eu não estava lá para ver, não gravei uma selfie, não gravei um vídeo. Não tem vídeo, não tem nada, só está escrito. Como é que você prova? Aí as pessoas da sua sala riem de você, riem da tua cara, o professor acaba com você e você senta naquela cadeira humilhado. E aí? Ou você está numa roda de familiar e aquela roda de churrasco, os amigos lá, cervejinha, chopinho, caipirinha, tudo rindo, vermelho já. E você vai lá, senta, conta uma piada, ninguém dá risada. Ah, o pastor chegou! Você foi na igreja 2 vezes na igreja. Aí você compartilhou com uma cunhada que está indo para a igreja. Onde você foi final de semana? Fui para a igreja. Ih, rapaz, você está indo para a igreja? Virou crente, é? Não, calma. Eu estou indo lá. Achei legal, fui na Emel. Legalzinho. Pronto, você foi 2 vezes, já é crente e pastor. Ah, está vindo aleluia ali, está vindo pastor. Aí eles fazem aquela rodinha, todo mundo já chapado do coco, vermelhão, dando risada de você. Ei, crentão, ei, faz uma oração por mim. E dão risada de você. E aí? Qual a sua sensação? De fraqueza? De que não consegue fazer muita coisa? É isso que Jesus está falando. Mesmo vocês sendo fracos, vocês não negaram a minha fé. Jesus não está elogiando a fraqueza deles. O que Jesus está elogiando? Fidelidade. Vocês não negaram o meu nome. Vocês continuam me seguindo. Vocês continuam me adorando. Vocês continuam me obedecendo, observando a minha palavra. Essa é a questão. Quando Paulo fala assim, Senhor, quando eu sou fraco, é que ele não confiava nas capacidades dele. Senhor, eu estudei, eu sei orar, eu sei falar, faço jejum, faço campanha, eu estudo, sei pregar, sei ensinar, eu sou bom. Paulo fala assim, quando eu sou fraco, quando eu não confio nas minhas forças, é que o poder de Deus vem. A sabedoria de Deus vem. A unção de Deus vem. Então, se você se acha, é melhor você não se achar. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, Deus usa as coisas loucas do mundo. Usa as coisas fracas para envergonhar as que se acham fortes. Andar com Deus é meio doido. O poder de Deus é que tem que operar em você. Não é a sua sabedoria, não é seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é seu seminário, não é seus estudos. É bom estudar? É bom fazer seminário? Mas não são estas coisas. Mas é a graça. Então, quando a gente se sente fraco, mantenha a fidelidade. Não negue o nome de Jesus. Continua obedecendo. Sabe qual é um dos maiores problemas da igreja? Muitos estão abandonando a fé. Olha só. Essa cidade eu já trouxe na primeira vez. Entre 6 e 10 mil igrejas são fechadas todos os anos nos Estados Unidos.
São fechadas por quê? Porque não tem gente. As pessoas vão abandonando a fé. Olha só que louco no Brasil. No Brasil, 14 mil igrejas são abertas ao ano. Enquanto fecha lá 10 mil nos Estados Unidos, aqui no Brasil abre 14 mil por ano. Igrejas evangélicas, hein? Sem incluir outras ramos do cristianismo. Só a igreja evangélica, 14 mil. Mas considera a igreja assim. Tipo, juntou 3, abre a portinha da garagem, põe cadeirinha branca, virou igreja. É mais ou menos nesse nível, tá? Então, 14 mil igrejas por ano. Só que olha só, isso acontece no Brasil também. 59% dos jovens de 29 a 39 anos abandonam a igreja. Tem alguma coisa estranha aí, né? Mas é o que está acontecendo. Quase 60% dos jovens estão abandonando a sua fé em Deus. É isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. A quantidade a gente chama de desigrejado. Se você se considera desigrejado, não está mais. Você está aqui na Imel e fica aqui, tá bom? Deus te abençoe. Mas tem aqueles que decididamente preferem não frequentar a igreja. Igreja, estou fora. Eu sou igreja. Eu, Espírito Santo, e Jesus e Deus. E minha esposa, talvez. Ou meu marido. Eu sou igreja. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, lá estará o Senhor. Então, esposa, vem aqui. Vamos juntar aqui para Jesus vir. Pronto, aqui está a igreja. Não é assim que funciona. Mas muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja, decepcionadas com pastores, com líderes, decepcionados com... Talvez não recebeu a bênção que prometeram. As pessoas estão decepcionadas e param de ir para a igreja. Mas se você nega a igreja, você está negando a Cristo também. Porque a igreja não foi o ser humano que instituiu. Foi Jesus que instituiu. Foi Jesus. E a palavra de Deus diz assim que o corpo de Cristo, a igreja, é o corpo de Cristo. É noiva de Cristo. Nós somos igreja, fazemos parte desse corpo. E você dizer que é desigrejado, que não precisa de igreja, que não quer saber de igreja, é uma decisão de egoísmo, na verdade. Porque você não quer se relacionar com o outro e não quer distância. Mas qual é o teu chamado? Qual é o nosso chamado? De ser bênção para o outro. E como é que você vai ser bênção na vida do outro se você não faz parte de uma comunidade? É na comunidade que você aprende, é na comunidade que você se chateia e cresce. É na comunidade que você recebe uma oração. É dentro da comunidade que você ensina. É na comunidade que você aprende. É na comunidade que você é moldado no seu caráter, na sua personalidade, muitas vezes, na sua forma de pensar, na forma de ser. É dentro da comunidade que acontece essa dinâmica. Fora da comunidade não tem como acontecer. Então, você negar a igreja, você está negando aquilo que Deus falou para você. E não adianta você falar que eu sou obediente a Jesus se você nega a igreja. Nega uma comunidade. Não dá para ser cristão de verdade fora da igreja. Não estou falando de construção, mas fora de convívio, de irmãos. Fora da dinâmica de cultuar a Deus juntos, de aprender a palavra de Deus juntos, de poder orar pelos outros, de você exercer o ministério na vida do outro. De você poder abraçar, de você poder ensinar e ser ensinado, de você discipular e ser discipulado. Não tem como acontecer isso fora de uma comunidade cristã. Não dá para ser cristão fora de igreja. Não dá. E é isso que acontece. Ao mesmo tempo que se abre igreja, existe uma rotatividade tão grande de pessoas, elas estão aqui, depois pula lá, depois não vai para lugar nenhum. Mas esse é o que está acontecendo. Então, perseverança não tem a ver com força. Não é sobre ser forte, mas é, sobretudo, amar a Deus mesmo nas fraquezas. Jesus está dizendo assim, porque você perseverou na minha palavra. Esse é o maior desafio para nós, cristãos,
hoje continuar amando a Deus diante de todas as dificuldades que nós temos. Mas o meu chefe é difícil, o meu trabalho é difícil, a política é difícil, o Brasil é difícil, tudo é difícil nessa vida, né? A gente se sente tão impotente, tão fraco, mas mantenha a fidelidade. É isso que Jesus está elogiando. Mesmo vocês sendo fracos, diante de um povo hostil, diante de uma família que acaba com você, por você estar indo para a igreja, diante de um professor que acaba com a sua honra e com a sua moral, porque você acredita em Jesus. Ou mesmo oprimido por líderes religiosos que mentem para tirar o teu dinheiro e você dizer não. Mesmo com toda essa opressão de todo o sistema, se sentindo fraco, permaneça, persevere até o fim. Irmão ou irmã, talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você está com uma grande tendência de querer ser desigrejado. Não caia nessa cilada. Porque ser desigrejado não é andar com Cristo. Se de fato você quer andar com Jesus, você vai fazer parte de uma comunidade. Pode ser essa ou pode ser qualquer outra, mas de uma forma comprometida, com irmãos e irmãs, comprometida em pastorear e ser pastoreado um pelos outros. E assim a gente vai caminhando pela graça de Deus. A gente é muito incentivado a ser forte, uma igreja forte. Como que é uma igreja forte? Eu já estou cansado de gente que pergunta: pastor, quantos membros tem a sua igreja? Primeiro, membros, a gente não se conta. Membros, assim, infelizmente tem essas estatísticas doidas aí, mas membros não se contam. A gente não fica contando quantas pessoas fazem parte do corpo de Cristo. Como é que a gente determina? Isso é conta de Deus, não é minha, nem sua, nem nossa. Segundo, é que a igreja não é do pastor, nem dos líderes. Quantos membros tem a sua igreja? A igreja não é minha, é de Jesus Cristo. Eu estou aqui como você para servir a Cristo. Mas as pessoas têm essa mania de querer saber quantos membros tem. O que vocês fazem lá? A gente não faz muita coisa assim. Faz coisas simples. Mas a sua igreja não tem culto de libertação, sua igreja não tem isso, a igreja não tem discipulado 7x70. Nem sei o que é isso aí, mas os caras inventam cada nome. Sua igreja não tem isso no quê? Sua igreja não faz monte na oração, oração no monte? Sua igreja não faz não sei o quê? E vai falando, faz, não faz. Até cansa. Aí eu falo assim: Senhor, nossa Deus, eu sou tão pequeno, a gente é tão pequeno, nossa igreja é tão pequena, né? A gente faz tão pouca coisa. E a gente quer ficar imitando os outros. Não, mas tem que fazer umas coisas legais aqui, tem que ter uma banda legal, tem que ter uma coisa legal, porque senão é a igreja fraquinha. Jesus não está dizendo para a gente fazer isso. Jesus diz assim: conserva o que tens. Mais uma vez Jesus diz, para outra igreja também falou, conserva o que tens. Para essa igreja de Filadélfia também, conserva o que tens. Eles tinham muita coisa? Não tinha quase nada. Eles eram fracos, não tinha muita sabedoria, não tinha muita ousadia talvez, mas conserva o que tens. O que eles têm? Jesus Cristo. Isso te basta. Você pode perder a fama, você pode perder o teu trabalho, você pode perder a tua saúde, você pode perder a mobilidade do teu corpo, você pode perder tudo nessa vida. Mas sem Jesus, a gente não é nada. Sem Jesus, a gente não é nada. Eu queria, para encerrar, é uma música que fala sobre Jesus. E aqui ele vai passar enquanto vai tocando essa música, ele vai passando um clipe de pessoas que são perseguidas por serem de Jesus hoje. Aqui nesse país a gente não é perseguido, só é perseguido pela família no churrasco ou na sala de aula. Mas a gente não tem perseguição. Mas lá, as pessoas, se falarem que seguem a Jesus, elas podem pagar com a vida. E muitos deles já pagam com a vida. E é muito difícil ser cristão lá. Mas lá, então, vai passando algumas cenas desse tipo e vai falando assim: a única coisa que estas pessoas têm é Jesus na vida delas. Então, vamos ouvir juntos?
Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Só a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Tudo pra mim. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ali representa a expressão de amor, de adoração a Deus. Mas por quê? Porque Deus é um Deus vivo, Deus que transforma, até hoje. É um Deus que restaura casamentos, Deus restaura a dignidade de uma pessoa, Deus restaura a alegria das pessoas até hoje. Deus tem esse poder de trazer a alegria da salvação, da graça, de restaurar tantas coisas. E essas pessoas estão celebrando aquilo que Deus faz. E eles não precisam de muita coisa. Não precisa de conhecimento bíblico, não precisa de teologia, não precisa de ser professor, de seminário ou de qualquer outra coisa. Mas precisa do amor a Deus. Esse é o nosso convite. O que difere essa igreja das demais é o amor que eles tinham por Deus. Se você
quer que Jesus faça diferença na sua vida, convide a Ele. Convida Jesus para fazer parte da tua vida, da tua história. Mas convide. A própria palavra diz assim que aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei, farei uma refeição com essa pessoa. Muitas pessoas, ela fala, não, eu quero Jesus. E a gente deixa só no cantinho da sala, visitante. Você coloca um puff para Jesus no cantinho da sala, senta aí, Jesus, fica aí, tá? Ele não pode ir no quarto, não pode ir na cozinha, não pode ir na lavanderia, não pode ir no quintal, não pode ir em lugar nenhum da sua vida. Só na salinha, no puff. Jesus fica aí para garantir a salvação, tá bom. E para o Senhor me abençoar para não acontecer nada de ruim. Isso já não é isso. Jesus quer fazer um rebuliço na tua vida, uma transformação poderosa. Pode doer no começo, mas com certeza tudo aquilo que Deus faz é para trazer alegria, gozo, paz dentro da tua vida, dentro do teu coração. Então convida Jesus. Se você não permitiu ainda que Jesus faça parte da tua vida, ou se faz parte só num puff, no cantinho da sala, permite Jesus fazer tudo na tua vida. Deixa Jesus entrar nos teus estudos. Deixa Jesus entrar no teu casamento. Deixa Jesus entrar no teu trabalho. Deixa Jesus entrar em todas as áreas da sua vida, das suas emoções, da sua mente, da sua alma. Deixa Jesus entrar na educação dos seus filhos. Você vai ver que diferença vai fazer. Vamos fechar nossos olhos. Você pode ficar de pé para nós orarmos juntos.